Graça e paz aos irmãos, boa noite. Ixi, o povo tá disperso hoje, hein? Amém, irmãos? Boa noite. Amém, os irmãos almoçaram hoje, graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 1. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui antes da palavra aos irmãos que contribuíram financeiramente. Nós hoje tivemos projeção, então nós conseguimos adquirir os projetores. Que o Senhor abençoe a sua vida, faça frutificar e que você continue sendo frutífero, ofertante, generoso na casa do Senhor. Obrigado aos irmãos. Deus te abençoe. Aos irmãos também que nos acompanham pela internet, Deus abençoe onde você estiver, quando, que essa palavra ministre ao seu coração. E eu gostaria de ler o Salmo de número 1, para nós ouvirmos ali a palavra do Senhor, o que Ele tem para dizer para nós. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te glorificamos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui no primeiro culto desse ano, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, obrigado porque o Teu Espírito nos conduziu até aqui. A iniciarmos este ano, Senhor, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, consagra ao Senhor os planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Pai, consagra ao Senhor tudo que você tem e você será bem-sucedido. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, a importância que existe na reunião dos santos, na congregação, ó Senhor, daqueles que Te buscam, Senhor, para que o Teu Espírito possa nos encher e para que possamos juntos adorar o Seu nome, Senhor, e para que possamos juntos, Senhor, sermos transformados e sermos fortalecidos e animados, Senhor, para um novo ano, um novo ciclo, Senhor, na Tua presença. Pai, que privilégio nós temos de poder estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor nos conduza, fale ao nosso coração e que a Tua palavra, Senhor, possa nos transformar, possa nos guiar, possa nos fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei porquê, mas a minha cabeça está meio um negócio de frutificar e fruto e árvore. Então os irmãos que estiveram com a gente no último culto do ano viram que a gente falou um pouco sobre a figueira e os frutos, mas eu, durante essa semana, enquanto buscava o Senhor no sentido de trazer uma mensagem para esse novo ano, eu fui levado a ler o Salmo de número 1 na minha leitura anual e falou profundamente ao meu coração, algo que Deus já vinha trabalhando no meu coração também, e eu gostaria muito de compartilhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração e que Ele tem falado por meio do Salmo de número 1. E tem muito a ver com aquilo que, de fato, o livro dos Salmos significa. Os Salmos é o nosso saltério, né? O livro não é só cânticos, na verdade nem pode ser considerado um livro somente de cânticos, né? Existe muita sabedoria, existem salmos sapienciais, né, de sabedoria, salmos de lamento, né? Então não existe só cântico nos Salmos. Mas os Salmos foi organizado por um propósito muito específico, e isso tem que dirigir a nossa vida enquanto a gente está lendo os Salmos, porque assim, ele foi organizado durante o retorno do povo do exílio, né? Então, alguns homens juntaram muitos escritos de canções, de salmos, para que eles pudessem ser lidos e relidos pelo povo, mas havia um objetivo muito específico nessa reunião, e assim, o livro dos Salmos não é um único livro, ele é dividido em 5 livros. Praticamente os últimos 5 salmos, né, eles são praticamente uma apoteose, mas é como se fosse o início daquilo que
é o motivo pelo qual eles foram escritos, né? Todos os últimos salmos vão acabar com a palavra aleluia. E cada fim de cada livro, se você observar na literatura hebraica, vai terminar com uma frase também sobre o louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bonito o jeito que o Salmos foi organizado. Aleluia é uma fração, né? Como se é um convite às pessoas para adorar a Deus, né? Yahweh seja louvado, né? É mais ou menos essa a ideia da aleluia, né? Louve a Yahweh, louve ao Senhor. E é como se fosse um convite para esses que haviam saído do exílio, para que eles pudessem rememorar os ensinos, quase que... Por que ele é dividido em 5 livros? Porque o Pentateuco tem 5 livros, é a Torá judaica, é os primeiros livros. O livro de Salmos foi quase construído para imitar a Torá, para o povo que havia saído do exílio. É quase que o objetivo dos Salmos principalmente é fazer o povo a lembrar-se em adoração dos ensinamentos que Yahweh havia passado para o seu povo, que Deus havia passado para o seu povo. Agora, é muito interessante que os Salmos 1 e 2, eles não fazem parte de nenhum dos livros dos Salmos. Eles são salmos que, inclusive, não tem autor, não se sabe o autor. Quer dizer, além de ter muitos autores, o livro de Salmos, não é só Davi que escreveu os Salmos, né? Tem Moisés, tem Salmos de Asaf e outros autores escreveram, até Salomão tem o seu salmo ali. Então, é importante a gente perceber isso, por quê? Porque tem um fundamento, tem um sentido isso para nós. O primeiro salmo não tem um autor, o segundo também. Cada um fala de um assunto específico. O primeiro salmo nem é considerado um salmo de canção, ele é considerado um salmo de sabedoria, um salmo de ensinamento. E o segundo salmo, se você tiver curiosidade de ler, né, ele é como se fosse um anúncio do Messias, um anúncio daquilo que havia de vir. Um anúncio de como que as pessoas deviam esperar esse Messias. É quase que um convite àqueles que leriam aquelas palavras que estariam diante deles, nos 5 livros que estão organizados ali nos Salmos, convidando as pessoas a esperar o Messias de um jeito determinado. Por que o Salmo 1 é tão importante então para a gente quando a gente começa o nosso ano? Porque a gente tem 2 similaridades aqui hermenêuticas, vamos falar assim, de interpretação. A primeira é que nós estamos aguardando o Messias voltar pela segunda vez. É como se Deus estivesse dizendo para nós, olha, existe um jeito certo de esperar o Messias, existe um jeito correto de aguardar o Messias. É preciso que você relembre alguns ensinamentos, você volte a um lugar mais importante para que você possa firmar a sua vida no lugar correto. E a segunda coisa que a gente tem também como semelhança, né, de interpretação para nossos dias, do jeito que os Salmos funcionam, é que, obviamente, irmãos, que eu estou resumindo muita coisa aqui, tá? Tem muitas curiosidades no livro de Salmos, mas é só para que a gente possa focalizar aqui no porquê que a gente precisa ouvir esse texto hoje. Primeiro, então, para que a gente possa esperar o Messias do jeito certo. E o segundo é que o convite do salmista que organizou esses livros aqui, no Salmo de número 1, é uma declaração de como nós devemos ser frutíferos, esperando esse Messias. Ou seja, como deve ser a nossa vida, né, na expectativa desse Messias, daquele que vem. Agora veja, os judeus, né, aquele que segue o judaísmo, ele interpreta esses salmos de forma diferente, porque não acredita que o Messias já veio. Então ele está esperando o Messias ainda. Então quando os judeus lêem o Salmo de número 1, o Salmo de número 2, é quase que como um convite para que eles agora se lembrem dos ensinamentos principais da Torá e alinhem as suas vidas aos ensinamentos de Yahweh, aos ensinamentos de Deus. Esse é o convite que Deus tem feito para nós nessa noite. É um convite para um alinhamento. Quando começamos o ano, nós precisamos pensar que esse Messias vai voltar. Agora, da primeira vez que o Messias veio e não foi reconhecido pelo seu próprio povo, ele pregou sobre um reino não deste mundo. Amém? Estão comigo aqui? Agora, a segunda vez que o Messias virá, ele não vai apenas pregar um reino deste mundo, ele já anunciou um reino que não é deste mundo,
E nós já podemos fazer parte desse reino. Quando o Messias vir novamente, ele vai restaurar todas as coisas. Então haverá um reino físico do Messias, haverá uma presença material do Messias no meio do seu povo. Ou seja, a potência que esse salmo tem para nós nos dias de hoje é que quando Jesus vir, ele não vai vir inaugurar um reino que não é deste mundo, como ele ensinou aos seus discípulos há tantos mil anos atrás, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não, quando Jesus voltar, ele vai voltar para consumar os planos do seu Deus. Ele vai voltar para restaurar todas as coisas e vai organizar novamente todas as coisas do reino dos céus, e aqueles que fazem parte do reino entrarão no reino, no gozo do seu Senhor, e aqueles que não fazem parte do reino serão separados. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque esse salmo, ele declara publicamente que o principal ensinamento de como aguardar o Messias e de como alinhar a nossa vida diante de Deus é que existe justos e ímpios. É que existem aqueles que entrarão no reino dos céus e existem aqueles que não entrarão no reino dos céus. Existem aqueles que escolhem fazer parte do reino de Deus, e existem aqueles que não querem fazer parte do reino de Deus. E essa é a liberdade que o Senhor entregou para nós no meio do jardim. Obviamente, há uma escolha a ser feita. Por isso ele começa o seu ensinamento dizendo: bem-aventurado, feliz. Agora veja, por que eu estou também falando tudo isso? Porque essa felicidade não é a mesma felicidade que nós estamos acostumados a ter quando a gente ouve, sei lá, qualquer tipo de mensagem que afaga o nosso ego, né? Que, olha, eu estou feliz porque eu tenho dinheiro, eu estou feliz porque eu sou realizado, eu estou feliz porque eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família, eu vivo realizadamente. Na verdade, a felicidade que ele aponta nesse texto não é essa felicidade, mas a felicidade que a palavra aponta é sobre coisas que são retas, aquele que vive direito, que vive retamente. Então, de novo, a intenção do salmista ao escrever o Salmo de número 1 era preparar o coração dos seus ouvintes, que vinham numa situação de exílio, que nós ouvimos aqui, inclusive no texto, durante a oração, Jeremias capítulo 29, né? Um pouco antes do versículo 11, ele fala: eu sei os planos que tenho para vocês, né? É um texto muito bonito também, mas um povo que vinha desalinhado à vontade de Deus. Então, há uma diferença, e eu acho que é isso que Deus tem falado muito ao meu coração sobre estar plantado, sobre dar frutos, sobre frutificação, é que, meus irmãos, não se enganem, há uma diferença entre o justo, aquele que é justificado, aquele que anda direito, aquele que anda retamente, e há daquele que não anda retamente. Então, que nesse ano essas diferenças fiquem mais claras ainda nas nossas vidas e que nós estejamos entre aqueles que andam retamente. Por quê? Porque a palavra está dizendo que aquele que anda retamente é que é feliz. Então não há modo de você ser feliz estando desligado de Deus, entendeu? É mais ou menos isso que o salmista está querendo dizer aqui para nós. Eu gostaria de pontuar isso antes da gente poder ir mais para frente, sobre o que significa felicidade e como que essa felicidade está ligada a fruto. O salmista continua e ele começa com uma pedagogia negativa. Ele começa com 3 nãos, e é bem claro esses 3 nãos. Feliz é aquele, é o homem. O homem em que sentido? É no sentido geral da palavra, né? Todos, homem e mulher. Esse salmo é para cada pessoa que pegasse aquele livro de salmo. Homem, mulher, criança, todo aquele que existe, independente de gênero e de qualquer outra coisa que a gente tenha criado. É para todos. Feliz são aqueles que... E aí ele faz uma negação, que não. É interessante, porque para a gente entender o que fazer, ele começa a dizer para nós o que não fazer primeiro. Aí ele diz assim, é bem interessante essa primeira introdução do texto, porque ele diz assim: feliz é o homem que não anda. Ele faz 3 negações. E eu dividi esse salmo, meus irmãos, em 3 pontos. Eu estou tentando ser rápido aqui, né? Mas, por que eu dividi isso? Porque a sabedoria, ela tem pontos bem definidos. A sabedoria para você frutificar em 2024, ela tem pontos bem definidos e estão nesse salmo. O primeiro ponto é: negue a espiral
do mal. Se você não negar a espiral do mal, você não vai produzir frutos em 2024. E é essa espiral que o autor apresenta nesse processo aqui. Ele diz assim: feliz é aquele que não o quê? Não anda. Algumas pessoas acham que andar interpretam essa palavra como alguma coisa assim que continuamente faz. Para o judeu não é esse significado. Andar tem o significado de movimento. Eu passei por. Está claro? Passei por. Então, quando ele está falando feliz é aquele que não anda, ele está dizendo assim: feliz é aquele que não passa perto, que não passa junto, que não passa rápido ou que não passa devagar no caminho. E aí ele usa 3 palavras diferentes aqui. Ele fala dos pecadores. E aí, pecadores é aqueles ímpios, maus. É a mesma figura, são sinônimos, mas cada um tem uma raiz diferente e aponta para um sentido, no sentido de maldade no geral. E ele vai aprofundando essa maldade, que não anda. Então o judeu, quando ele interpreta esse texto, ele fala assim: aquele que só passa. Sabe quando passa perto? Passa rápido e não fica, vai embora. É mais ou menos isso. Ele fala assim: primeiro, bem-aventurado, feliz, aquele que tem uma vida reta, é aquele que não passa rápido pelos caminhos dos pecadores, daqueles que fazem a maldade, que a maldade é a motivação dos seus corações. Segundo, bem-aventurado é aquele que não se detém. E aí é interessante que a palavra significa ficar em pé, literalmente parar, se deter. Mas é ficar em pé. Não sei se você já teve a oportunidade de ficar em pé muito tempo. É ruim, né? Uma hora você quer fazer o quê? Se assentar, né? E ele fala que aquele que não se detém na roda, que não se detém no caminho dos pecadores, ímpios, ele usa primeiro ímpios, né? Eu errei aqui a palavra, é o ímpios, né? A primeira é, não anda no caminho dos ímpios, a maldade. Depois ele se detém no caminho dos pecadores. A palavra pecador aqui tem a ideia daquele que permanece fazendo mal, obstinadamente. Essa é a ideia, né? Quer dizer, agora ele parece que dá uma aprofundada, não só na nossa ação, na ação que ele está sugerindo que a gente não faça, que agora é ficar de pé, é parar. Agora não é mais andar, passar, mas é parar. Porque é mais ou menos assim que a gente se relaciona com a maldade. A gente vai passando perto, a gente vai triscando, a gente vai experimentando e de repente a gente para. É essa a ideia do salmista aqui. Ele está dizendo que feliz, anda direito, aquele que nem trisca. Certo? A gente tem uma brincadeira lá em casa e fala, não me trisca, né? Não me trisca, né? Aquele que nem trisca no caminho da maldade, que aparenta a maldade. Para o judeu é passar. O segundo, aquele que não para, porque se você triscou, você vai parar. Se está gostoso para você aquilo ali, você vai parar. Aí você fica de pé, mas ficar de pé também não é uma ideia de permanência, é uma ideia de ficar de pé cansa. Eu vou ficar de pé um tempo e depois vou sair. Então é aquela relação com aquele que está obstinado a fazer a maldade, mas é aquela relação passageira, aquela relação rápida, aquela eu permaneço um pouquinho, mas logo saio. Essa é a relação. E a terceira é não se assenta. E agora o sentido de assentar-se é no sentido de descansar, mas para o judeu era entendido como aquele que mora, que habita. Olha que legal. Então, qual que é a espiral da maldade apresentada aqui? É a maldade, a obstinação à maldade e os escarnecedores. E a raiz da palavra tem a ver com não levar nada a sério, não fazer pouco caso das coisas que são importantes. Quando a gente chega nesse momento que está morando na maldade, a gente não se importa, a gente fica como se fosse anestesiado nesse lugar e alguém chega pra gente e fala, cara, seu caminho está meio errado, velho, você tá andando num caminho você está parado aí num lugar ruim, você está morando num lugar ruim. E aí nada a ver, você tudo balela, não se importa. Agora, o escárnio é você não dar valor àquilo que tem importância. Então, a maldade ela vai se aprofundando. Aquilo que era aparentemente mal se torna uma maldade obstinada e depois se torna algo que, insensivelmente, você nem consegue perceber que você está envolvido nessa maldade.
Então, se nós queremos como igreja frutificar, sermos felizes, estarmos alinhados à vontade de Deus, nós precisamos negar, é o primeiro ponto, negue a espiral do mal. Não ande, não pare e não more, não habite no pecado, no erro, na maldade. Porque esse é o processo. A habitação, quando essa pessoa já está na habitação, ela então está insensível, ela vira um escarnecedor, ela se torna esse lugar faz piada, zomba de coisas sérias. O segundo ponto, é interessante que o salmista agora começa no versículo 2, dizendo uma contradição da contradição, né? É interessante que ele trabalha com não, né? Eu gosto daquela frase, né? Até o Lucas usou, né? Eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário, né? Essa coisa meio assim. É mais ou menos o que o salmista faz aqui. Feliz é o homem que não, pelo contrário. Pelo contrário? Como assim? Pelo contrário, que não faz isso, mas qual que é o remédio para essas coisas? Qual que é o remédio que vai nos tirar dessa espiral da maldade? É o prazer na lei do Senhor. Não há nada nesse mundo, meus irmãos, físico, material que nós vivemos, que pode nos tirar da espiral da maldade, a não ser as palavras do nosso Deus. Essa foi uma consciência que os discípulos tiveram quando eles foram pressionados, e quando Jesus disse, olha, vocês têm que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Como assim, Jesus? Como que nós vamos comer a sua carne e beber o teu sangue? Não podemos fazer isso, mas a gente não entendeu direito, mas para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Agora veja, encontrar prazer na lei do Senhor é algo que é muito difícil. Encontrar prazer nas palavras do Senhor é algo muito difícil, porque na grande maioria das vezes, a palavra do Senhor vai confrontar o nosso egoísmo. Na grande maioria das vezes, a palavra do Senhor vai confrontar a nossa ignorância, vai confrontar a nossa postura de comodidade, ela vai nos desafiar à mudança. Aí o cara fala assim, cara, sou masoquista mesmo para poder ter prazer na lei do Senhor. Mas é mais ou menos o que o profeta disse em Jeremias, ele disse, tem um fogo no meu peito que não me dá descanso. Ter prazer na lei do Senhor é ter um fogo no meio do seu peito que não dá descanso para você. Você não consegue nem pecar em paz, irmão. Por quê? Porque você colocou tanto o seu prazer na lei do Senhor, porque ela vai te confrontar, ela vai te mudar, ela vai te falar, você está errado, você precisa mudar. O que a gente não ouve por aí, a gente ouve assim, uma mensagem, está tudo certo, você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser, não importa se você vai ferir o outro, não importa se você vai abandonar o outro, não importa se você vai magoar o outro, seja feliz. Não, diante de Deus, irmãos, a felicidade é aqueles que andam retos, e aqueles que andam retos, que têm a sua vida endireitada nos caminhos do Senhor, eles negam a espiral do mal. Quando eles negam a espiral do mal, eles estão... Por quê? Porque eles encontraram prazer na lei do Senhor, e não só isso, na sua lei, nos seus comandos. É clássico aqui a lei do Senhor ser comparada à sua palavra, mas quando eles entendem a lei do Senhor, eles estavam sendo remetidos à Torá, de fato a Torá. Por que ele está falando da Torá nesse momento? Porque ele vai agora escrever 5 livros de Salmos que remetem à Torá, desde Gênesis até Êxodo, a Deuteronômio. Então ele está dizendo assim, é a lei do Senhor que você vai ler dos Salmos de número 3 até o Salmo de número, sei lá, X ali. Tem um número lá, tem as divisões. Então se você não encontrar prazer, e na verdade, meus irmãos, o livro de Salmos está nos guiando para encontrarmos prazer na lei do Senhor. Você pode ver, há muitos salmos de lamento, não é? Lamentando de várias formas, de várias coisas. Por que esses salmos estão na Escritura? Porque a nossa vida é mais luta do que alegria. E como é que Deus enfrenta as suas batalhas? Como é que Deus luta? Nós aprendemos isso em Efésios, fazendo merchan do trilho da igreja, né, na pregação. Nós aprendemos isso em Efésios. Como é que Deus... Qual que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é o seu caráter. Deus enfrenta as suas lutas com o seu caráter.
É o caráter de Deus em nós que vai fortalecer-nos para enfrentarmos as batalhas dessa vida. Por isso o salmista está dizendo nesse texto, ele está dizendo: aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora não é só ter prazer na lei, mas é dia e noite, essas palavras estarem permeando as nossas vidas. E o que os judeus entendiam sobre isso? Meditar não é aquela coisa que a gente entende ocidentalmente, que eu sento assim, né, e fecho os olhos, faço uma pose assim e fica... Não é esse tipo de meditação. Meditar na lei do Senhor dia e noite é praticá-la. É ver a lei do Senhor enquanto Ele faz a comida, enquanto Ele, reparem no Ele, tá? Ele lava a louça. Enquanto Ele, que mais, irmãs? Ajuda aí. Passa roupa é demais, irmão. Não dá. Desculpa, eu uso amassada mesmo, não dá, desculpa. Enquanto Ele, o quê? Enquanto nós fazemos as pequenas coisas do dia a dia, é no cotidiano que Deus se manifesta, meus irmãos. É no cotidiano que nós manifestamos as palavras de Deus e somos cheios delas. É quando você está lá tomando banho, cantarolando um hino de louvor. Nem vou falar para você imaginar nada aqui, porque da última vez que eu fiz isso foi um fiasco. É no nosso dia a dia, é na sua lei medita dia e noite. O salmista está dizendo: olha, se você não encontrar prazer em colocar Deus no seu cotidiano, do jeito que você acorda, até quando você vai dormir, no abraço, no beijo que você dá na sua esposa, né, irmãos? De manhã, né? 25 minutos abraçados ali, não é assim? Não? É no presente que você traz para ela no final do dia. Irmãs, hoje estou do lado de vocês, hein? Glória a Deus. É nas pequenas coisas. É quando você abraça alguém que está ferido. É quando você fala uma palavra de afirmação para o seu filho. É dia e noite. Meditar na palavra de Deus para o judeu é quando ele vê a palavra de Deus. Quando ele entrava na casa, ele tinha que bater continência ali, né? O filactério, por quê? Porque a palavra de Deus está dentro da minha casa, está nas minhas ações, ela está na minha mão, é tipo essa a ideia. Só que os caras fizeram tudo isso fisicamente, como se fosse fitas mesmo, como se fosse uma palavra aqui na testa, como se ela estivesse nos umbrais da porta. Na verdade, o que Deus estava querendo dizer é que tinha que estar em todas as ações de quando você entra na sua casa e depois quando você sai dela. Meditar na palavra de Deus é trazer essa voz de Deus, essa palavra de Deus para o nosso cotidiano. Se você não lê a Bíblia, você não tem como meditar na Bíblia. Por isso todo mundo começa o ano lendo a Bíblia, né, e tal. E façam isso mesmo. Mas eu não entendo nada. Leia sem entender mesmo. Continue lendo, leia. Porque o pessoal fala: não vou conseguir ler a Bíblia porque eu não vou entender. Não para entender, só lê. Aí você para estudar em algum momento específico. Mas se você quiser ler a Bíblia em 1 ano, 2 anos, sei lá quantos, você não vai conseguir se você ficar lendo e parando e tentando interpretar cada palavra. Mas o que eu quero dizer, se nem isso nós fazemos, essas palavras não podem invadir nosso cotidiano. Entenderam? Meditar na palavra de Deus é você falar sobre ela o suficiente para ela afetar a sua vida. É isso que o salmista está dizendo. E esse é o segundo ponto de como produzir frutos. Isso depende disso. Qual que é o segundo ponto? Esteja plantado e produza frutos. Há duas coisas aqui nos versículos que seguem. Primeiro, posicionamento. Não frutifica se você não estiver posicionado, plantado. Uma árvore ela é plantada num jardim, na margem de um rio. E quando a Bíblia fala de correntes de águas, ela não está dizendo rio. Você sabia que existem correntes de águas no fundo da terra? Embaixo da terra? Inclusive quando a gente fura poço lá no sertão, a gente vai tentando achar os veios dessa corrente para poder subir. Quanto mais veio correntes de água você acertar, mais você tem água nesse poço.
Na verdade, em outras palavras, o que o salmista está querendo mostrar? Que só pode dar frutos aquele que tem raízes profundas, encontrou água no profundo, nas veias de água, nas correntes de água que estão passando por baixo dela. É um convite ao aprofundamento, é um convite a um posicionamento de estar plantado. Eu por muitos anos eu tentei frutificar individualmente. Não frutifica individualmente, você está sempre plantado num jardim, numa floresta, em algum lugar que as correntes de águas abastecem esse solo. Então, esse posicionamento, essa frutificação, ela se dá em comunidade. E quando essa comunidade, quando essa árvore, que é você, que sou eu, que é interpretado aqui pelo texto, ela busca profundidade, águas profundas, raízes, veios de água, para que ela possa se nutrir. Então, estar plantado é a única forma de produzir frutos. E segundo, produzir frutos no tempo certo. É interessante isso aqui, né? É o propósito. Por quê? Leia comigo no verso 3, ele diz assim: é como uma árvore. Então ele faz uma comparação aqui a este que, pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ele está perto dessa corrente de águas, ele encontrou profundidade suficiente para encontrar essa corrente de água. E é interessante que ele fala agora assim, que é o principal e está no centro desse salmo, e no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. É interessante que quando ele usa a figura de uma árvore, eu gosto muito dessa figura. Por quê? Porque uma árvore, guarde isso no seu coração, irmãos, não produz para si mesmo. Uma árvore não desfruta dos seus próprios frutos. Uma árvore não desfruta da sua própria sombra. Ela produz para outros. Quando o salmista usa a árvore aqui, ele está dizendo: feliz é aquele que nega a espiral do mal, mas também não só aquele que nega a espiral do mal, mas aquele que, encontrando o seu prazer na lei do Senhor, meditando na sua lei dia e noite, trazendo a sua lei para o seu cotidiano, ele é abençoador daqueles que o cercam. Ele vive uma vida para o outro, ele não vive uma vida para si. Irmãos amados do Senhor, felicidade no reino dos céus é viver para alguém. Frutos do reino dos céus, do reino de Deus, é para outro, não é para você. Outra árvore vai produzir um fruto para você, meu irmão. Você produz para alguém, não para você. Quando você entende isso, você vira uma chave na sua cabeça. E essa é a chave do propósito. Quando você entende que você não vive para você mesmo, e se você viver um ano de 2024 para alguém, para outro, você vai ser feliz. É interessante que ele cita dar frutos no tempo certo, e é bem legal isso, porque assim, eu fiquei pensando, o que é dar frutos no tempo certo? Já seria suficiente ele dizer, é uma árvore que dá fruto, porque é o fruto que vai servir outra pessoa, é o fruto que vai servir as pessoas, é as folhagens que não murcham. O que ele está querendo dizer? Que nunca vai faltar sombra para alguém naquela árvore, ela nunca vai deixar de servir alguém. As suas folhagens no mundo. Ao mesmo tempo que ela... Por que eu estou falando isso, gente? É porque ao mesmo tempo que ela faz isso para outros, ela está fazendo para si mesma. À medida que as suas folhas estão ali, ela está também ao mesmo tempo se nutrindo. Mas ela se nutre não é pelas folhas, não é pelos seus frutos, ela se nutre pela sua raiz. Uma árvore que dá fruto no tempo certo é uma árvore que dá não só fruto na hora que ela tem que dar, como também ela não interfere, ela não pesa, ela não
cria um trabalho extra para o agricultor para colher fruto na hora que não tem que colher, entende? Ela não é inconveniente. Frutificar em 2014, não? Em 2024, estou 10 anos atrasado. É que eu preguei essa mensagem, irmão, vocês acabei dando um ato falho, que brincadeira. Preguei em 2014 essa mensagem, então estou pregando de novo. Não, brincadeira. Frutificar em 2024 é você... Frutificar no tempo certo é você ser obediente à palavra do Senhor. Quando Deus der uma ordem a você, quando Deus disser vá, vá. Quando Deus disser fique, fique. Quando Deus disser saia, saia. Obedeça ao Senhor. E segundo, não seja inconveniente, não dê fruto para alguém na hora que você não precisa dar. Fruto no tempo certo é aquela solução que vem no momento certo. É aquela graça, aquela bênção que vem na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Você está alinhado ao Senhor, você está plantado junto a essas correntes, mas não é só plantado, mas você encontrou as águas. E olha que interessante, ele termina esse verso, esse segundo ponto de posicionamento e propósito, dizendo: tudo o que essa pessoa faz é bem sucedido. O que é a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, que é como uma árvore plantada junto a ribeiros, que encontra sua água, que dá o seu fruto, que a sua folhagem não murcha, faz, é bem sucedido. Por quê? Porque ela faz para outro. Ela faz para alguém. Eu sempre costumo dizer, nos casamentos que eu faço, que o nosso próximo, mais próximo é a nossa esposa e os nossos filhos. Se nós não temos condições de amar nem a nossa esposa nem os nossos filhos, meus irmãos, desculpa, nós não vamos conseguir nos amar. Porque é o seguinte, a nossa esposa, você sabe, né? Como é que é a pessoa. E o nosso esposo também, né? Você quer perguntar se está tudo bem? Pergunta para a esposa. Não vai perguntar para o marido, por quê? Os nossos filhos sabem quem nós somos. Eles sabem quem nós somos de verdade, não é com uma capinha que a gente coloca para vir para a igreja. Então, se você consegue amar essa pessoa, então você pode amar a qualquer pessoa. Se a Sandra conseguiu me amar, irmãos, ela consegue amar qualquer um. Se eu conseguir amar o Paulo, eu consigo amar qualquer pessoa. Mas o servir, o amar, o manifestar essa transformação, ela depende de raízes profundas no Senhor e do conceito de que ser bem-sucedido não significa ter dinheiro, ter coisas. Se essas coisas, se esse dinheiro servir para abençoar pessoas, então você vai ser feliz. Se não, se servir só para você, você vai entrar no terceiro ponto. Primeiro ponto, então, de como frutificar, ser feliz e frutificar em 2014. 2024. Eu estou com 2014 na cabeça. Eu acho que tem um déjà vu aqui. Como, irmãos? Negue a espiral do mal. Segundo, tenha o seu prazer na lei do Senhor, medite nela dia e noite. Terceiro, esteja posicionado, plantado e viva com propósito, viva para o outro, seja como uma árvore plantada junto aos ribeiros, busque profundidade, raízes, não busque aparências, busque verdade, busque essência, busque profundidade, não busque aparências. Aparência não serve o outro. Se você pegar metade dos influencers do Instagram e juntar tudo que eles fazem, a gente já salvaria o mundo, mudaria a África, irmãos. Mas por quê? Porque as pessoas estão só preocupadas com elas mesmas. Elas querem mais seguidores, mais sucesso, mais dinheiro, mais prestígio. Para elas, não é para o outro. Isso muda o mundo. Então, terceiro, posicione-se, enraize-se. Você só vai encontrar felicidade quando você encontrar uma boa família, quando você encontrar uma boa igreja. Quando eu falo de posicionamento, irmãos, de frutificação em comunidade, é que nós só somos plantados em jardins. Os jardins são os lugares onde Deus cultiva o seu povo, irmãos. Então não frutifica sozinho, você não encontra profundidade sozinho. Sabe por quê? Porque se alguém do seu lado já deve ter encontrado uma corrente de água.
junta do lado desse cara e aprofunda a raiz do lado dele, porque você vai encontrar a mesma corrente. E essa corrente que está fluindo sobre ele, vai fluir sobre você também. Entende? É assim que funciona. Uma árvore vai sentando do lado da outra e vai aprofundando do lado da outra, vai enraizando as suas raízes junto com a outra. Por quê? Porque se uma foi profundo o suficiente para encontrar uma corrente de água, aquela que estiver do lado dela também vai encontrar, e essa comunidade vai encontrar água nesse sentido. É esse o conceito do processo de se posicionar, de estar plantado. E viver uma vida com propósito, viver uma vida de propósito, é viver uma vida para alguém, descentralizada de você mesmo. Esse é o segredo da vida. E agora, é interessante que eu gosto muito, aqueles caras que estudam administração, né, a gente força todo o texto para isso, né, mas eu gosto bastante do jeito que ele encerra esse texto. Agora, no final do texto, dessa estrofe de sabedoria, ele dá mais uma dica de como a gente pode frutificar. E a dica vai: os ímpios não são assim, eles não são como essas árvores. Eles não produzem frutos para outros. As folhagens deles não são para outros, são para si mesmos. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha o que vem agora. Qual é a dica do salmista para a gente frutificar em 2024? Qual é a dica do salmista? Avalie-se todo o tempo. O que você está produzindo? É fruto ou é palha? Como é que eu avalio isso? É sobre o juízo. Quando Deus manifesta a palavra juízo nas Escrituras, a grande parte das pessoas acham que é alguma coisa estabelecida por Ele mesmo, é uma palavra, é uma sentença. Não. O juízo é o próprio Deus. Quando nós falamos que todos nós vamos nos encontrar com o juízo, a gente vai se apresentar diante de Deus e a gente vai se comparar com Ele. Esse é o juízo. Deus julga pelo seu caráter. Não é uma sentença. Por isso que quando a gente fala que Deus não pode mentir, não pode mudar, é porque nós não estamos lidando com uma sentença. Quando nós falamos que nós servimos e vivemos diante de uma realidade, de um Deus santo, que os anjos do céu, 24 horas estão ali na nossa concepção, declarando santo, santo, santo é o Senhor, nós estamos diante de uma figura totalmente santa que não pode ser diferente. E o que acontece com uma pessoa totalmente santa, que não pode ser diferente, quando encontra com um totalmente pecador? Eu sempre faço um barulhinho nas minhas pregações. É isso que aconteceria. Pá! Some. Porque não há nada que nós possamos fazer que se compare à sua beleza. Não há nada que nós possamos ser que se compare ao seu juízo. Agora, por que nós podemos, então, sermos salvos dessa ira, desse juízo, de se encontrar com esse Deus Santo? É quando nós somos abastecidos por uma corrente de água viva. E essa água viva vai nos transformando à imagem de quem Ele é. E quando Deus olha para nós, Ele não nos vê de verdade, Ele vê Jesus em nós. Porque Jesus é a água viva, que quando vem sobre nós, ela vai então frutificando, moldando as nossas folhagens, para que nós possamos nos parecer com Jesus. E nos parecendo com Jesus, nós nos parecemos com Deus. E agora, quando nos encontrarmos com Deus, estaremos blindados e o sangue de Jesus permeou a nossa vida e transformou a nossa vida à imagem da santidade de Deus. E aí a nossa obra não é palha. Sem isso, tudo que a gente fizer é palha. Sem água viva que nos molda a imagem de Deus, quando encontrarmos com Deus, vai virar palha, vai queimar, vai evaporar, vai sumir. Por quê? Porque não é uma obra ensanguentada pelo sangue de Jesus. Somente as obras ensanguentadas pelo sangue de Jesus é que não queimam diante de Deus, da santidade de Deus. Sabe o que chama isso? Misericórdia. Porque todas as nossas obras seriam
infrutíferas diante de Deus. Mas quando o sangue de Cristo permeia as nossas vidas, Ele começa a mudar a nossa essência e Ele nos faz filhos de Deus, parecidos com Deus. Ele transforma o nosso DNA, Ele transforma a nossa essência para que nós pareçamos com Deus. Então tudo que o Filho de Deus faz parece com aquilo que Deus faz. Então quando Ele se encontrar diante do juízo, na avaliação do caráter de Deus, Deus enfrenta os seus inimigos com o seu caráter. Ele é a armadura, é o seu próprio caráter. Deus julga pelo seu próprio caráter por si mesmo. E somente nessa folhagem, e aí lógico, eu estou trazendo o Evangelho para a nossa mensagem, né? Cristo para a nossa mensagem. Não era assim que o judeu entendia esse texto. Mas o que o judeu entendia aqui era que havia uma avaliação, uma prova das suas obras. O que ele provou aqui? Ele provava as obras. E outro aspecto da avaliação: não prevalecerão na congregação dos justos. Primeiro, o que nós precisamos entender para frutificar em 2024? As nossas obras precisam estar permeadas pelo sangue de Jesus, precisam estar permeadas pela salvação de Jesus, precisam estar alinhadas à vontade de Deus. Segundo, nós vamos ser avaliados na congregação dos justos. Ele diz, no versículo 5, por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Irmãos, você pode escolher viver a sua vida da forma que você quiser, mas há uma forma que Deus se agrada. E se você não se alinhar a essa maneira, você não vai prevalecer também no meio de outros justos. Então, a avaliação que ele está propondo aqui agora é uma avaliação comunitária. Se a nossa comunidade prevalece justiça, amor, bondade, ou se a nossa comunidade prevalece a impiedade e a maldade. O aspecto agora de avaliação é coletivo. Os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. E por último, ele termina a sua avaliação. Então, a terceira dica para frutificar: avalie as suas obras, avalie a sua comunidade. E terceiro, avalie a sua relação com Deus. Olha que interessante. No último versículo ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Não é nós que conhecemos o caminho de Deus. Olha que interessante. Agora, nós somos conhecidos de Deus. Não é nós conhecendo a Deus, os caminhos dele. O salmista diz que Deus conhece os caminhos daqueles que andam dessa forma. Porque uma coisa é conhecer a Deus, isso é muito bom. Outra coisa é ser conhecido de Deus. Parça de Deus, amigo de Deus, parceiro de Deus. Avalie a sua relação com Deus. Você conhece a Deus ou é conhecido dele? O nosso desejo, o nosso clamor para o ano de 2024, acertei, gente, ninguém me deu parabéns, é que nós possamos não apenas conhecer os caminhos de Deus, mas a nossa relação está tão próxima, está tão profunda, que é Ele quem nos conhece. Nós estamos tão transparentes diante de Deus, nós estamos tão limpos diante de Deus, estamos tão claros diante de Deus, que nós não nos escondemos como fez Adão e Eva. Onde está Adão? Onde você estava? Por que você se escondeu? Deus, ser conhecido de Deus é ser amigo de Deus, é andar com Ele. Mas o caminho dos ímpios tem fim. O nosso fim não é o fim, irmãos. O nosso fim no Senhor é apenas o começo de uma nova vida. É apenas o começo da eternidade com o Senhor.
E aí, vai querer produzir fruto em 2024? Vamos? Negue a espiral do mal. Não ande, não fique parado e não habite no pecado, na maldade. Posicione-se, crie raízes. O que está falando isso? Irmão, você tem que ficar tempo suficiente em algum lugar para produzir raiz. Não adianta você ficar pulando de igreja em igreja. Você não vai produzir raízes assim. Tipo, falei a real. Não queria falar, mas falei. É sobre tempo. Posicionamento é sobre tempo, é sobre criar raízes. E propósito é para de viver para você mesmo. Que seja a sua esposa que está do seu lado, viva mais para ela do que para você. E depois você vai ampliar os seus horizontes, você vai começar a viver por aqueles que Jesus está procurando. E aí o seu coração vai começar a queimar por aqueles que Jesus está procurando. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Amém? Medite na lei do Senhor, traga a lei do Senhor para o seu dia a dia. Coloque a lei do Senhor na sua vista, sim, na sua atitude, todo tempo. Você precisa estar ali com a palavra do Senhor diante dos seus olhos. Leia, medite, coloque ela no seu cotidiano. E por último, avalie-se todo o tempo, avalie as suas obras, avalie a sua comunidade. E por último, avalie a sua relação com Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e tivesse um tempo com o Senhor. Nesse primeiro culto, nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco. E algo que o Senhor colocou no meu coração, a igreja, nessa noite é que, de fato, nesse ano, nós possamos não apenas conhecer ao Senhor, mas sermos por Ele conhecido. Sermos amigos de Deus. Estarmos firmados, plantados, enraizados. Tempo o suficiente para produzir raízes profundas, amizades com Jesus, amizades encontrando as correntes de águas nos profundos do solo que nós estamos plantados. Se o Senhor plantou você aqui, se o Senhor plantou você na sua igreja, permaneça até que você produza frutos. O Senhor tem falado comigo nesse sentido que feliz é então aquele que frutifica ao Senhor, feliz é aquele que dá frutos ao Senhor. Eu queria que você tivesse esse tempo de oração enquanto nós ministramos esse louvor ao Senhor. E que você alinhasse a sua vida diante de Jesus, diante de Deus nessa noite. Para viver um 2024 frutífero. Feliz é aquele que frutifica, que oferece aos outros, que vive uma vida descentralizada de si mesmo, que vive uma vida enraizada no Senhor, que é conhecido por Ele, que pode cantar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Senhor, nós queremos frutificar em 2024. Nós queremos ser uma comunidade que frutifica ao Senhor. Nós queremos ser pessoas inseridas nessa comunidade que frutificam ao Senhor. Queremos, sim, Senhor, nós queremos escolher o Senhor, nós queremos escolher o bem, nós queremos negar o mal, negar essa espiral que nos puxa para a maldade, para a impiedade, para o egoísmo, para as intrigas, para as facções, para as divisões. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que têm o prazer, que gostam
que a sua satisfação está na lei do Senhor, e essa lei está presente no nosso cotidiano, não de domingo a domingo, Senhor, quando nos reunimos aqui oficialmente como igreja, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Senhor, quando nós estivermos em angústia, quando nós estivermos em depressão, quando nós estivermos em alegria, nós queremos manifestar a Tua palavra, a Tua lei, nós queremos proclamar a Tua lei, nós queremos declarar a Tua lei nesses momentos, nós queremos ser aqueles que na alegria e na dificuldade nós bendizemos ao Senhor. Não queremos ser aqueles encontrados bendizendo o Senhor só quando tudo está tudo bem, quando tudo está muito tranquilo, quando temos dinheiro e as contas estão pagas. Nós queremos bendizer ao Senhor quando as dificuldades chegam também, Senhor. Por quê? Porque bendizemos ao Senhor não por aquilo que o Senhor faz conosco, faz por nós, mas nós bendizemos e amamos ao Senhor por aquilo que o Senhor é, e o seu caráter não muda. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus de amor, aquele Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. É esse mesmo Deus que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, no nosso pecado, e ao terceiro dia esse mesmo Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus daquela tumba, Senhor. E o Senhor nos deu o maior de todos os presentes. Nós não precisamos de mais nenhum presente do Senhor, só precisamos de Jesus. E nós queremos declarar isso para esse ano nas nossas vidas, que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar enraizados em um jardim e encontrar as águas vivas que estão correndo, Senhor, lá nas correntes de águas, e as nossas raízes encontrarem essas águas vivas que representam o Senhor Jesus. E nós vamos sugar o Senhor Jesus para dentro do nosso ser. E quando as pessoas olharem para nós, elas não vão saber a diferença entre o Senhor e nós. Nós estaremos tão parecidos com o Senhor Jesus que as pessoas não saberão distinguir, e aí então elas vão dizer: glórias a Deus, glórias a Deus, alguém veio aqui, fez alguma coisa por mim, glórias a Deus, Deus é bom. Porque nós não queremos glória, nós não queremos as folhagens bonitas para exibirmos as nossas folhagens, nós queremos produzir sombras para as pessoas. Nós queremos, Senhor, que seja leve para as pessoas, ainda que seja pesado para nós. Nós queremos ser frutíferos em 2024, Senhor. Ser, conforme esse salmo declara, Senhor, árvores plantadas junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja as folhagens não murcham. Nós estamos sempre animados, estamos sempre oferecendo sombra, ainda que por dentro entristecidos, Senhor, por fora fortalecendo a muitos. Esta é a graça de te servir, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te pedimos isso, Senhor, faz conosco este ano, Pai, no nome santo de Jesus. Faz um ano cheio de frutos, Senhor, cheio de alegria, Senhor, que a nossa vida esteja endireitada, alinhada nos Teus caminhos, Senhor, que nós sejamos obedientes ao Senhor imediatamente, prontamente, integralmente, Senhor, que em nós não haja, Senhor, dúvidas ao ouvir a Sua voz e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu povo seja fortalecido nessa noite com esta verdade, Senhor, para a glória do Teu nome santo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu desejo a você um 2024 cheio de felicidade, de bem-aventuranças. Tudo isso só seria possível se nós, por causa do nosso Senhor Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19.
Nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor.